Olá, irmão e irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma reflexão da palavra. Que bom estarmos juntos. Hoje, domingo, dia do Senhor, nós meditamos o Evangelho de Mateus no capítulo 13, versículo 24 a 43. Estamos dentro do terceiro discurso que tem aí, o Evangelho de Mateus dividido em 5 discursos. Estamos no terceiro, que são as parábolas do reino, uma série de parábolas. Já vimos aquela do semeador, e hoje também fala um pouco de semente, um pouco parecida, mas não é a mesma coisa, o sentido aqui é outro. Jesus vai falar 3 parábolas, né? A parábola do joio e do trigo, que nós vamos mergulhar um pouco mais, a da semente da mostarda e também a do fermento. Então nós temos aí essa comunidade de Mateus que estava nascendo, essa comunidade de novos cristãos ali, que também se sentia em crise, perseguida, e ela também era importante ela conviver com essa paciência daquilo que estava iniciando. Então essa parábola da semente de mostarda, que é um grão muito pequeno, e que é essa comunidade que estava nascendo e que podia e que ia crescer e que um dia ia chegar a ter um tamanho tão grande que poderia até as aves fazer ninhos nos seus galhos. E também essa parábola do fermento, né? Esse fermento que pouquinho coloca na massa, fica ali invisível, ninguém vê nada, mas que depois traz um grande resultado. Assim também era aquela comunidade que estava crescendo. E a parábola do joio e do trigo, que é uma parábola muito bonita porque nos ensina a conviver com o diferente, aquela pessoa que muitas vezes nós não concordamos, que nós achamos que está ali vivendo em pecado. Muitas vezes a gente não vê o nosso próprio pecado, quer ver só o do outro e já quer logo arrancar, né? Saber que o mal está presente no nosso meio, no nosso próprio coração também tem um pouquinho de joio, tem um pouquinho de trigo, né? Esse intervalo entre a semente plantada e a colheita, que é quando virá aí essa colheita que Jesus fala dos anjos, né? Existe esse intervalo e dentro desse intervalo ele é marcado por essa nossa convivência com o joio e com o trigo no mesmo terreno. E a gente muitas vezes não gosta dessa convivência. A gente já quer logo arrancar, mas é preciso conviver e essa convivência trará conflitos. Por isso a nossa vida também tem muitos conflitos. A nossa comunidade, a comunidade cristã, ela é composta de pessoas imperfeitas. Pessoas, infelizmente, se sentem o trigo, o bom, né? Eu sou o bom, eu sou o santo, eu participo da igreja. Então a gente tem esse péssimo hábito de achar que quem está na igreja é trigo, quem está fora da igreja é joio. Tem muita gente fora da igreja que é trigo e tem muita gente dentro da igreja que é joio, infelizmente. Nós condenamos e incitamos o ódio, isso é muito ruim. Cuidado! Tem muita coisa que parece ser trigo, mas é joio. E existe um pouco disso no nosso coração, existem atitudes que a gente faz que são atitudes de joio. Então tome cuidado, porque existem meias verdades, né? Aquilo que parece trigo, porque é parecido, né? O trigo e o joio, eles são parecidos. E aí você olha, você acha que é trigo, mas na verdade é joio. E tem muitas pessoas que usam texto bíblico e elas usam a Bíblia, a palavra de Deus, para pecar. Então pecam usando e justificando com um texto. Muitas vezes a gente pode pegar um texto bíblico, um versículo, e usar para poder agredir o irmão, para poder difamar uma pessoa, para poder acusar um irmão, para poder excluir um irmão usando um texto bíblico. Isso é muito cruel. Gente, texto fora do contexto vira pretexto. Isso já é um ditado. Texto fora do contexto vira pretexto. A gente pega algo fora do contexto para poder justificar alguma narrativa que nós queremos. Então precisamos ter prudência, precisamos ter paciência, tolerância. Uma iniciativa, né, precipitada pode prejudicar toda uma comunidade, assim como Jesus mesmo falava, não tem que esperar porque pode, na hora de arrancar o joio, também arrancar o trigo, né? Às vezes um julgamento, um preconceito pode trazer coisas ruins para toda uma comunidade. Precisamos acreditar na mudança e saber que temos que ter essa paciência. Existem as pessoas que estão vivendo situações de joio na sua vida, mas que podem mudar. Por que não se arranca o joio antes? Porque muitas vezes a gente quer a justiça de Deus, arranca logo, vamos tirar porque esse aqui está errado. E nós temos que ter essa paciência e aceitar que existe a misericórdia de Deus e nós também precisamos ser misericordiosos. Nós também precisamos entender que aquela pessoa e eu mesmo posso melhorar. Santo Tomás de Aquino dizia que, imagine Paulo. Paulo que antes, como Saulo, era um grande perseguidor, um homem ruim, um homem cruel. Se
Deus o arrancasse, tirasse a sua vida, nós teríamos perdido este grande pregador. Então temos que acreditar quantos homens e mulheres ruins, pessoas más, pessoas com esse joio forte no coração se tornaram grandes homens de Deus. O joio pode ser transformado em trigo, mas infelizmente tem muito trigo que pode ser transformado em joio. Muitas vezes a gente está participando da fé, da nossa igreja, e ao longo da vida nós vamos deixando de ter trigo. A quantidade de trigo no nosso coração vai sendo diminuída, porque a quantidade de joio vai aumentando. Porque nós não vigiamos, nós não cuidamos daquele terreno. E aí muitas vezes a gente não vê, já estamos cheios de joio e a gente pergunta como nós deixamos chegar neste nível, neste ponto. Como que foi? Gente, não foi de uma vez só. As coisas foram acontecendo gradativamente e a gente não foi vendo e a gente foi deixando semear joio, a gente foi sendo conivente com situações, com pessoas, com coisas e pecados na nossa vida, fomos achando tudo muito normal e quando a gente abriu o olho e percebeu, já tinha joio demais. E esse joio tem prejudicado a nossa vida. E aí a gente não consegue diferenciar o que é joio e o trigo, porque eles são parecidos, e é que a gente precisa clamar o Espírito Santo para nos mostrar o que é joio e o que é trigo, o que é bom e o que não é. É o Espírito Santo que nos mostra. Só com o Espírito Santo nós conseguimos ver o absurdo das trevas. Somente o Espírito Santo, que é luz, pode iluminar e aí sim a gente vai ver aquilo que está errado na nossa vida. E precisamos clamar. Ele nos impulsiona também a vigiar. Às vezes a gente está tão dentro que a gente não consegue ver e nos acostumamos com o mal e com o pecado. Certo dia, eu fui numa das nossas viagens, né? A gente parou ali numa parada dessas para fazer um lanche e aí um banheiro todo arrumado, todo bonito. Aí eu cheguei naquele banheiro e na hora que eu fui lá ver aquele vaso sanitário, gente, o vaso sanitário era maravilhoso, lindo. Ele tinha lá um botão que se apertava, vinha um plástico ali e protegia. Ele era todo maravilhoso. Mas por mais que ele fosse bonito, por mais que ele for lavado, por mais que ele tenha um plástico ali eletrônico, ele continua sendo um vaso sanitário onde as pessoas fazem as necessidades. Muitas vezes nós fazemos isso com o pecado. A gente vai maquiando para que ele fique bonito, para que não fique tão ruim assim, mas ele continua sendo pecado, ele continua sendo destruidor na nossa vida, ele continua sendo joio. E muitas vezes o joio destrói a nossa vida e se nós não abrirmos o olho e não pedimos esse Espírito Santo, a gente começa a achar que o certo é errado. E que o errado é certo. Gente, o errado é errado, pecado é pecado, joio é joio, ele destrói a nossa vida, ele pode destruir a sua vida. Por isso, clamemos, peçamos o Espírito Santo que nos ilumine para que a gente consiga discernir o que é joio e não permita que esse joio seja plantado no nosso coração e que a gente tenha mais misericórdia com o joio da nossa comunidade e saber que o joio pode, quem sabe, um dia ser também transformado em trigo e tomar cuidado para que o nosso trigo não seja tomado pelo joio. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa iluminar a nossa vida e que esse trigo possa cada vez mais crescer e frutificar no nosso dia a dia. Até a próxima!